Olá, irmãos e irmãs caríssimos, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 20 de março, quinta semana do tempo da Quaresma. Estamos aí nos aproximando da grande semana dos cristãos, a Semana Santa. Semana que você vai dedicar tempo a Deus. Não é semana de ir à praia, de ir à serra ou ir para a lagoa. Não é semana de férias. É semana de acompanhar o Senhor em todos os seus últimos passos para chegarmos com Ele à ressurreição. Eu fico intrigado porque tanta gente aproveita a Semana Santa para passear. Não, é semana de estar com Jesus. Nós teremos outras 50 e poucas semanas ao longo do ano para podermos participar de alguma atividade de recreação. Mas essa semana é o nosso grande retiro espiritual. É a semana de estarmos com o Senhor, do mesmo modo como o Senhor está conosco todos os dias do ano. Amém? Vamos tomar a palavra de Deus, vamos meditá-la? A palavra essa que está em João capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A Quaresma, caríssimos, é tempo de oração, jejum, ou seja, penitência e esmola. Pela oração, Deus ilumina minha consciência e me dá a capacidade de fazer uma grande revisão de vida. Revisando a minha vida, eu vou descobrindo as minhas infidelidades, ou seja, os meus pecados. Descobrindo então os meus pecados por essa oração que me leva a examinar a consciência, eu vou me penitenciar por eles. Ou seja, eu farei sacrifícios para que Deus me dê a graça de um arrependimento sincero e da conversão de vida. E por fim, pelas obras, eu mostrarei ao mundo a minha gratidão a Deus por ter me libertado do pecado e me concedido uma vida nova. Uma vez que eu sou pecador, eu sou escravo do pecado. E foi justamente isso que os fariseus não entenderam quando Jesus lhes disse que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Eles eram filhos de Abraão, eles eram seguidores da lei, mas era muito mais uma observância cega do que uma vivência amorosa do preceito de Deus. Quando eu troco a vivência amorosa do preceito de Deus pela observância cega da lei e da doutrina, eu me torno escravo da lei e da doutrina. E me tornando escravo da lei e da doutrina, eu anulo em mim o Espírito de Deus, o que me leva a pecar. Pode ser que os fariseus não tivessem pecados de adultério no sentido carnal, mas adulteravam a lei quando não agiam com misericórdia para com seus irmãos, quando não perdoavam os seus devedores, quando não eram capazes de estender a mão a alguém que estava caído pela rua porque ficariam impuros. Ora, são pecados. Eu e você, infelizmente, muitas vezes nos tornamos escravos do pecado. Não porque não tenhamos em nós a força dada por Deus
para vencermos o pecado, mas porque muitas vezes nos desligamos dessa força, ou seja, da graça de Deus, por meio dos próprios pecados. Deus quer estar conosco. Para quê? Para nos libertar. Jesus diz no Evangelho aos fariseus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só existe uma verdade. A verdade não é relativa. A verdade é Deus. Deus é o autor de toda a verdade. E através da palavra de Jesus, que propriamente se nominou o caminho, a verdade e a vida, através da palavra de Jesus, nós podemos ser libertos do pecado e recebermos como herança a eternidade. Abraão, que acreditou, que buscou e que seguiu a Deus em todos os passos que Deus lhe permitiu trilhar, Abraão foi justificado, foi perdoado dos seus pecados e alcançou a eternidade. E nós? Nós alcançaremos a eternidade? Nós seremos justificados? Nós estaremos dispostos a dar testemunho de Jesus, da sua palavra, mesmo diante da perseguição? A primeira leitura de hoje, da profecia de Daniel, ali nós vamos enxergar o testemunho daqueles 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, que lançados à fornalha ardente por Nabucodonosor, não sofreram nenhum dano físico e muito menos espiritual. Pelo contrário, caminhavam entre as chamas, protegidos pela graça de Deus, porque haviam se arrependido dos seus pecados e entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Quantas coisas, caríssimos, Deus não poderia fazer em nós e através de nós se nós rompêssemos de uma vez por todas com o pecado, se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, se nós de fato nos comportássemos como filhos e filhas de Deus. Jesus no Evangelho diz: um escravo para sempre será escravo e poderá até ser mudado, trocado de família, vendido. Um filho nunca será escravo e permanecerá sempre na família. Por mais que às vezes nós nos permitamos acorrentar pelo pecado, não nos esqueçamos da nossa dignidade. Nós somos filhos de Deus e foi por nós que Jesus padeceu e ressuscitou. Que Deus te abençoe e até amanhã.